Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós vamos hoje estudar um pouquinho do livro de Apocalipse, que está na semana 49 do nosso circuito bíblico. Estamos na reta final, nos últimos capítulos da Bíblia. Nós, esse ano, lemos como igreja o Novo Testamento. E, obviamente, não poderíamos finalizar essa leitura a não ser no livro de Apocalipse. Então, eu convido vocês a abrir a Bíblia no capítulo 4 de Apocalipse. Nós vamos ler o 4, um pouquinho do 5. Vamos andar aqui um pouquinho, porque hoje eu quero fazer diferente. Hoje não vai ser uma pregação, onde a gente lê um texto, explica e aplica o texto às nossas vidas. Hoje vai ser uma espécie de exposição, quase como que uma aula. Não tenho a pretensão de dar uma aula, mas é uma exposição. Eu vou ler com vocês até onde o tempo permitir e a gente vai conversando sobre por quê. Começamos agora. Por quê? Porque esses capítulos 4, 5 e 6, eles são uma espécie de amostra do que iria, no caso, irá acontecer. Então, vocês perceberão que no decorrer da leitura, eu vou sempre referenciar coisas do futuro aqui do livro de Apocalipse, os próximos capítulos. Então, os capítulos 4, 5 e 6, eles não são uma introdução, não é disso que se trata. Eles são uma amostra. É como se o autor contasse de forma reduzida tudo que vai acontecer, começo, meio e fim, e depois ele viesse ao longo dos outros capítulos explicando esses temas. Vou dar um exemplo para vocês antes da gente orar. É como se eu contar uma história para você assim: no dia que eu vim para os Estados Unidos, eu quase perdi o avião, porque tinha muito trânsito no caminho ao aeroporto. E após aquele trânsito, eu cheguei para fazer o check-in, para despachar as malas, tinham muitas pessoas e eu tive que fazer tudo correndo, de forma precipitada e ansiosa. E para passar pela segurança já tinha aquela fila que vocês sabem como que é o aeroporto. E eu cheguei na porta do portão de entrada, eu cheguei no portão de entrada com as portas do avião quase se fechando, mas graças a Deus deu tudo certo. Aí eu contei essa parte, essa história, começo, meio e fim até eu entrar no avião. Aí você me pergunta, por que tinha trânsito? Aí eu vou falar, eu saí de casa no tempo certo, com muitas horas de antecedência, mas teve um acidente, um caminhão tombou na pista. Enfim, eu vou começar a detalhar a questão do trânsito. Depois eu chego na parte do aeroporto e eu digo para você assim, tinham muitos caixas, mas poucos atendentes ali no check-in, para despachar as malas. Então a fila estava muito grande, o pessoal estava nervoso, já tinha gente um discutindo com o outro. A minha mãe que me levou até o aeroporto já estava ansiosa, quase desmaiou com medo de eu perder o voo, sabe assim? Aí eu começo a detalhar uma outra parte da história e assim sucessivamente. Eu posso dizer que eu não pude ficar na fila da segurança, eu tive que pegar minha família e ficar pedindo para todo mundo: eu posso passar, eu tô quase perdendo o avião, eu posso passar. Umas pessoas deixavam com, com graça, outras pessoas faziam cara emburrada, mas mesmo assim eu tive que passar, porque ou eu passava ou eu perdi o voo. Aí eu cheguei, passei pela segurança, e tive que sair correndo pelo aeroporto com a bebê no colo e puxando a Mora pela mão para entrar no avião. Ou seja, eu contei a primeira história de forma destacando só os pontos principais e depois, de uma maneira mais longa, eu vim aprofundando esses pontos. Então, os primeiros capítulos, o capítulo 4, 5, 6 e o 7 também, eles são uma espécie de os picos das montanhas, uma visão panorâmica. Depois, ele vai detalhando algumas coisas ao longo do Apocalipse. Então, dito isso, vamos ler o capítulo 4 e a gente ora, tá bom? Vamos lá. Capítulo 4, verso 1 de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado por hoje, obrigado por essa oportunidade. Peço sabedoria da parte do Senhor, discernimento e direção vindos do Teu Espírito, para que a gente possa conversar sobre esses assuntos do final dos tempos. Que o Senhor nos dê clareza, olhos espirituais, abra o entendimento dos meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, para que possamos crescer no conhecimento sobre as coisas do fim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Eu vou tentar ser breve. Verso 1. Depois destas coisas olhei. Depois de quais coisas? Então você tem que vamos nos situar aqui. João estava na ilha de Patmos, capítulo 1. Ele diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Essa informação é muito importante, muito importante. Quando João recebeu o livro de Apocalipse, o livro se tratava do futuro para João. Então, nada do que está escrito em Apocalipse já tinha acontecido. Nada do que está escrito em Apocalipse se remete à invasão romana em Jerusalém, à queda de Jerusalém no ano 70. Nada que está aqui se refere à cruz, à ressurreição de Jesus. Não. As coisas que estão relatadas em Apocalipse se referem ao futuro de João. Então, João foi o último apóstolo que nós temos conhecimento, o último apóstolo a morrer. Apocalipse foi escrito lá depois do ano 70, 80 da era cristã, né? Depois de Cristo. Então, essas coisas aqui se tratam do futuro de João. Isso é uma informação muito importante, tá? Porque algumas teologias por aí dizem que o Apocalipse, a parte da tribulação, aconteceu na perseguição aos judeus antes do ano 70, culminando na queda de Jerusalém. Mas essa informação não procede, ela é facilmente derrubada pela leitura bíblica. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Beleza. João, as 7 igrejas da província da Ásia. Então João vai escrever, ele recebeu a palavra de um ser e ele vai escrever para as igrejas da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Aleluia. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai. A ele, Jesus Cristo, seja a glória e o poder para sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Aí a voz diz para João: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Agora João. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava exilado na ilha, como João falou semana passada. Verso 10. No dia do Senhor, nesse dia específico, achei-me no espírito e ouvi uma voz por trás de mim, como de trombeta. Essa voz dizia: escreve no livro o que você vê e envia às 7 igrejas da Ásia. Pula para o 12. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me vi. Aí ele vai descrever o ser que ele viu, que é Jesus Cristo ressurreto. Essa voz falou para ele escrever uma carta para as igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia. Não vamos entrar no detalhe sobre as 7 cartas. Não vamos falar sobre isso hoje. João estava na terra, na ilha de Patmos, e ele escreveu para as igrejas na região da Ásia. Então, João, um ser humano, estava na terra, aqui na terra dos humanos, onde nós moramos, e escreveu para os humanos. Ele escreveu capítulo 1, 2, 3, aí chega no 4, que é o nosso texto.
Depois dessas coisas, depois de tudo que eu falei para as 7 igrejas da Ásia, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Então João estava aqui na ilha de Patmos, ele viu uma porta aberta no céu, uma visão espiritual. A voz que eu tinha ouvido antes, então, ou seja, o mesmo ser, a voz que eu tinha ouvido antes, no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá. Suba para onde, irmãos? Para cá. Aonde? No céu. João, então, saiu de onde ele estava e foi para o céu. Tudo que nós leremos a partir de agora, João está vendo acontecer no céu. Outra informação muito importante. Então, João, a gente não sabe se ele foi em corpo, se ele foi em espírito, como que foi. Ele foi para o céu. Aí ele vai ver um grande culto no céu. Após as 7 igrejas, após as cartas, após aquilo que estava acontecendo na terra, vai acontecer após, ou seja, uma coisa antes, outra depois. Vai acontecer um culto no céu. Então, sobre isso que nós vamos falar. Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, né? Foi o que eu disse. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, 2 pedras preciosas. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 4 tronos. E assentado neles, outros 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos. Também não vamos falar sobre esses seres. Então, perceba da história que eu contei lá da minha ida para o aeroporto. Aquela história foi uma ficção, né? João aqui, ele está pincelando coisas. Depois, algumas dessas coisas ele vai explicar o que é. Então, ele viu um ser, que nós identificamos como Deus Pai, o Eterno, o trono dele, ao redor desse trono, 24 outros tronos com 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinha uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. Então ele viu uma cena. O trono, os 24 anciãos, a beleza do trono. Na frente do trono, algo assim esplêndido, né? Com esplendor, como se fosse um mar de vidro, assim, tipo, vamos imaginar, quando você vê uma multidão de pessoas, todas com a camiseta da mesma cor, uma sensação assim que você tem um mar de algo, dependendo da cor que você está vendo. Então, se for um mar de pessoas de vestes, se for uma multidão de pessoas de vestes brancas, dá a sensação que é um mar de vidro, um mar de cristal, uma coisa maravilhosa. Tá, então ele está tendo essa visão. No centro, ao redor do trono, haviam 4 seres viventes. Outra coisa que ele está citando. Cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia. Então, para todos esses termos aqui, ou essas figuras, existem explicações, algumas explicações bíblicas, outras explicações interpretativas, né, teológicas, como os 24 seres, os irmãos acreditam que são as 12 tribos de Israel, e são os filhos Abraão, Isaac e Jacó. São os filhos de Jacó e os 12 apóstolos, simbolizando a antiga aliança e a nova aliança. São uma suposição. Os 4 seres viventes, a gente tem uma clara ligação com as 4 revelações no Evangelho, porque você vê um ser vivente, parece um leão, representando o livro de Mateus, os judeus, leão da tribo de Judá. O segundo parecia um boi, representando o livro de Marcos, que é o servo, o livro escrito para os romanos, é Jesus como servo. O terceiro como o rosto de um homem, claramente Lucas, que Lucas descreve Jesus como um ser humano conectado a Adão, porque ele está falando para os gregos. E o último, uma águia, aquele que sobrevoa, aquele que vê tudo de cima, Senhor Jesus, homem como Deus.
São os 4 aspectos de Jesus representados nos 4 evangelhos. Novamente, uma interpretação. É como no céu, irmãos, não é que necessariamente esses seres estão lá, eles existem, mas como que eu posso explicar isso? Mas é como se no céu tivesse tudo revelado. Então, uma parte da humanidade viu Jesus como um leão, uma parte da humanidade viu Jesus como um servo, que é o animal boi, uma parte da humanidade viu Jesus como um homem, uma parte da humanidade viu Jesus como águia. No céu, todos nós teremos a revelação completa de todas as coisas. No céu nada está escondido, tudo está revelado. Então João está vendo pela primeira vez tudo revelado. E ele está tentando descrever com palavras humanas coisas que são celestiais. Ele está em um culto a Deus. E ele está descrevendo, por enquanto, só o trono. Só o trono. E aí falou sobre o público que estava ali, que é o mar de vidro. Cada um dos animais tinha 6 asas, e essas eram cheias de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Então, os animais tinham asas, as asas são cheias de olhos, né? Uma figura meio grotesca, mas também pode dar a sensação de que, além do corpo do animal, ele expande para as asas e ele tem olhos por todos os lugares. O que isso demonstra? Que ele tudo vê. Ele vê o que está em cima, ele vê o que está embaixo, ele vê o que está do lado, ele vê o que está atrás, simbolizando também, ou não posso afirmar que está simbolizando, mas figurativamente se referindo a um ser que tem olhos em todos os lugares, que tudo vê. E o que eles repetiam? Santo, Santo, Santo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Então, isso é um ritual, está acontecendo um ritual no céu. Esses seres viventes, os 4, eles estão louvando o ser que está no trono, como nós cantamos para Deus. Eles estão cantando Santo, 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 o que era, o que é e o que há de vir. Cada vez que eles terminam de entoar esse cântico ou recitar essa poesia, os 24 anciãos tiram as suas coroas e lançam as coroas diante do trono. Tiram as coroas dizendo: nós representamos um tipo de liderança, mas quem é o nosso líder é o Senhor. Então isso é um culto que está acontecendo no céu. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Está acontecendo um culto no céu nesse momento do livro aqui. Esse culto não necessariamente ele está acontecendo no dia de hoje para nós aqui, eu e você seres humanos. Ele está acontecendo aqui no relato, no dia que João está vendo, está tendo essa visão no céu. Pausa, deixa eu te ajudar. Ele não está acontecendo no dia que João viu. João foi levado em espírito para ver algo do futuro. Então João está relatando o que ele viu. Isso que ele viu, esse culto que ele viu, não necessariamente está acontecendo no nosso dia de hoje, eu e você. Esse culto não aconteceu ainda. Esse aqui, esse específico. Por quê? Capítulo 5. Então vi na mão daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. Então João está vendo o culto e aí os olhos dele são captados por um objeto que está na mão do ser que está sentado no trono. Um objeto que está na mão do Deus Pai Todo-Poderoso. É um livro, é um rolo, aliás, um pergaminho. Escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Então, existe esse pergaminho selado por Deus, tem 7 selos ali, nunca foi aberto. Ele viu isso na mão de Deus. Verso 2 do capítulo 5. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz. Então está acontecendo um culto, João vê o pergaminho na mão do Todo-Poderoso, surge um outro ser, que é um anjo, que não tinha aparecido ainda, e esse anjo grita algo no céu. Parece um teatro, né?
é uma cerimônia, como uma cerimônia de casamento, como uma cerimônia de Sweet 16, aniversário de 15 anos no Brasil, como uma cerimônia de formatura, é uma cerimônia. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas ninguém era digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir ou sequer olhar para ele. Então João está vendo esse culto, o anjo entra e grita: quem de vocês pode abrir o livro? Está na hora de abrir esse livro que está na mão do Eterno. O tempo é hoje, chegou o tempo de resolver essa situação. Só que o João percebeu no Espírito, que não havia nenhum ser capaz de abrir aquele livro. João relatando, eu chorava muito. Onde João estava, irmãos? No céu. O que João estava fazendo, irmãos? Chorando. Pois é. Arruma isso, a teologia, que acha que não... Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro. No céu estava João, chorando, porque o anjo gritou: quem vai abrir os selos? Quem vai pegar o livro da mão do Eterno e terminar a obra que o Eterno desenhou para que acontecesse? Ninguém se manifestou. João percebeu, como um ser humano, ele percebeu que as coisas não estavam certas, porque não tinha ninguém capaz de pegar aquele livro. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos, um dos 24, me disse: ei, garoto, não garoto, né, que ele já tinha 90 anos. Ei, meu irmão, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, esse venceu. E ele vai abrir o livro e os seus 7 selos. Opa, aconteceu algo agora. O ancião consola João. Fala: João, calma. Calma, nada saiu do controle do Eterno. O leão da tribo de Judá, o poderoso de Israel, Jesus Cristo, filho de Maria e José, da raiz de Davi, judeu, tá bom? Judeu, Jesus, judeu, você gostando ou não. O leão da tribo de Judá, do nosso Deus que escolheu encarnar em uma tribo de judeus, num lugar chamado Israel, quer você goste ou não, ele vai aparecer para abrir esses selos. João continua contando para a gente a visão dele. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Que estranho, né? Como que você vê um animal que ele está vivo, mas ele parecia ter estado morto? Pois é, no mundo espiritual as coisas estão todas reveladas. Então ele viu um ser vivo, mas ele só de olhar para aquele ser ele sabia que ele já esteve morto. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono. Ué, mas não está o Pai no trono? Olha que lindo. No centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele não tinha visto esse ser ainda. Agora esse ser se revelou a ele. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava no trono. Calma. Tinha um ser no trono. Depois o cordeiro, que parecia que estava morto, mas está vivo, também estava no trono. E esse cordeiro pegou o livro do ser que estava no trono. Ao recebê-lo, quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro. Pausa. Eu amo essa parte. Pausa. Os seres se prostraram diante de quem, irmãos? Do cordeiro. Quem está relatando para nós? João. Só que quando o ser vivente falou para João quem que resolveria o problema, o que o ser falou? O leão da tribo de Judá. Quem está no céu, na realidade celestial, vê Jesus como o leão da tribo de Judá, porque Jesus já morreu, já ressuscitou. Os vivos, João era um ser humano vivo. Quando ele olhou para Jesus, ele não viu o leão ainda, ele viu o cordeiro. Na visão dele, João, ele viu o cordeiro que foi morto e é digno de abrir o livro. Isso é muito bonito, porque na eternidade todos os tempos existem dentro
da eternidade. Está tudo conectado em uma grande linha do tempo só, em uma grande história. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são, 7 olhos, são 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. 7 espíritos de Deus, uma figura de linguagem, enviados a toda a terra, são os olhos desse cordeiro, que tem 7 olhos. Também uma figura, ele está vendo tudo, inclusive eu e você hoje. O cordeiro, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro. Se só tem um digno de ser reverenciado no céu, que é Deus, o Pai, e agora eles estão se prostrando diante do cordeiro, né? É a beleza do nosso Deus que se revela de 3 maneiras, né? Cada um deles tinha uma harpa, cada um dos seres tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Esse cântico aqui nunca foi cantado. No caso do relato bíblico, nunca havia sido cantado ainda. Como esse relato bíblico ainda não aconteceu, esse cântico ainda nunca foi cantado no céu. Só será cantado no dia da cerimônia, que o cordeiro vai pegar o livro, vai romper os 7 selos diante do mar de vidro, diante dos 24 anciãos, diante dos seres viventes. A canção é: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda a tribo. Aí vai apontar lá para o mar de vidro, gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Volta para João. Então olhei e vi a voz de muitos anjos. Essas vozes ainda não estavam, os anjos estavam lá doidos para cantar. Eles estão hoje esperando que esse dia aconteça para cantar. Milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em uma voz. Então teve uma música primeiro entoada por um grupo e agora tem outra música entoada por outro grupo. Digno é o cordeiro que foi morto. Esse cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas, agora todo mundo, quem cantou a primeira música, quem cantou a segunda, agora todo mundo. Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles há. E eles diziam o quê? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém. Os anciãos prostraram e adoraram. Capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha, olhe, não, venha. Aí João fala: olhei, por quê? Ele olhou para o cordeiro abriu um selo. Aí alguém gritou: vem, João, olha isso aqui. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando o cordeiro pegou o livro, abriu um selo, o ser vivente, um dos 4 seres viventes, chamou a atenção de João. Ele viu o cavaleiro branco. Quando ele tirou o outro selo, o cordeiro tirou o outro selo, o outro ser vivente chamou a atenção de João. Ele viu o cavaleiro vermelho. Tudo que acontece
tudo que acontece na terra, tudo que acontece na terra reverbera no céu. Você dá um glória a Deus, você comete um pecado, você comete um ato de santidade. Tudo que acontece na terra reverbera no mundo espiritual. Tudo que acontece no céu reverbera na terra. Tudo. Tudo. Então, quando Deus dá uma ordem no céu, algo acontece na terra. O Cordeiro está abrindo os selos de um livro que está no céu. Os cavaleiros estão saindo do céu para afligir a terra. Aqui começa, partindo do céu, partindo do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro que for morto e é digno de abrir o livro, começa um juízo sobre a terra. Após esse culto que nós acabamos de relatar, um culto glorioso no céu, onde todo mundo se prostrou diante do Cordeiro, após isso começa um juízo na terra. Versículo 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei, e diante de mim estava o cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança para medir os atos de justiça das pessoas. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite nem o vinho. Esse cavaleiro vai sair para julgar, pesar a obra das pessoas, se o que a pessoa está fazendo condiz com o que ela tem que fazer, e ele vai danificar tudo a não ser o azeite e o vinho. Então ele vai sair do céu para juizar a terra, vai danificar tudo a não ser o azeite e o vinho. Se estivermos falando de pessoas e suas ações, um tanto delas serão assoladas e algumas delas serão poupadas. 7. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Relembrando para vocês, onde João está, irmãos? No céu. Da onde que saem os cavaleiros? Do céu. Eles afligem o céu? Não, eles afligem a terra. João está lá em cima, vendo algo que está acontecendo aqui embaixo, agora. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Então tinha a morte e tinha esse ser chamado Hades. Hades é inferno. Tinha esse ser que seguia esse cavaleiro de perto. Tudo isso está no céu, tá, irmãos? Para de ficar transformando o céu num conto de fadas. O céu é o que ele é, tá bom? E a morte estava lá no céu. E o Hades estava lá no céu. E eles vão sair para assolar a terra agora. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então isso aí vai acontecer. 9. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi, debaixo do altar, onde que João está, irmãos? No céu. Onde está esse altar? Altar? No céu. Quando ele abriu o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então tem um grupo de pessoas nesse evento que eles não estão no mar de vida, eles não participaram do evento, eles estão guardados ou escondidos ou, por que não, enfim, escondidos debaixo do altar. Eles não têm vestes de justiça, eles não estão cobertos por nenhuma veste, eles estão nus. Eles estão pedindo vingança no céu. No céu. Eles estão pedindo vingança. Aí o anjo fala: calma. O anjo ou o ser vivente fala: calma. Não é a chegada a hora ainda dessa vingança. Vai acontecer essa vingança, mas calma. Aí deram roupas para eles e falaram: espera aí até completar o número daqueles que serão mortos por causa da palavra de Deus e virão fazer parte do grupo de vocês aí. 12. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra.
Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Todas as montanhas foram removidas. O livro do Apocalipse vai dizer que as montanhas vão cair, né? Então, e os vales vão serem, como que se diz? Tapados, cobertos. As montanhas vão desmoronar sobre os vales vão ser cheios de pedra. Então, o que é alto vai cair, o que é fundo vai ser tapado, vai ficar tudo plano. As montanhas vão cair. As ilhas vão sumir. Então vai ter uma parte seca e uma parte de água. Por quê? Ilha é uma porção de terra na água, né? Observei quando abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua se tornou vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho. Todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra... Então até aqui tem gente viva na terra. Até tudo isso aqui está acontecendo, tem reis, governantes, o pessoal está aqui. O culto está acontecendo no céu, a cerimônia está acontecendo no céu e o juízo está acontecendo na terra. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos, os livres, se esconderam em cavernas, em rochas, né? Dentro ali das pequenas porções de terra, não das altas montanhas. Se esconderam ali e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Quando ele abre o sexto selo, as pessoas que estão na terra estão sofrendo tanto, e eles estão vendo os terremotos, estão vendo tudo acontecer, eles vão clamar para a morte vir sobre eles. Que essa montanha caia sobre nós. Que essa montanha cubra-nos de pedra e nos esconda dele. De quem? De Deus, irmãos. Deus. De quem? Da ira do Cordeiro. Como que um Cordeiro pode se irar? Pois é. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio como um manso e humilde, a segunda vinda não será desse jeito. A ira do Cordeiro cairá sobre a terra. E depois, daqui para frente, a gente vai terminar aqui, ele vai abrir o sétimo selo. O sétimo selo contém as famosas trombetas. E a ira de Deus, a ira do Cordeiro está acontecendo. Hoje a gente viu uma pequena amostra do começo do fim dos tempos. Quando, a partir de um culto que está acontecendo no céu, o mar de vidro cantará músicas ao Cordeiro. O Cordeiro vai pegar o livro eterno que está na mão de Deus e vai começar a abrir os selos conhecidos como da ira do Cordeiro. O Cordeiro é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia ele voltará, irmãos, para julgar toda a terra. Talvez algumas pessoas encontrem satisfação nessa volta, mas a maioria das pessoas, irmãos, quando o Senhor Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o monte rasgar de cima a baixo, o rasgo for lá dentro do Santo dos Santos do terceiro templo que estará construído na ocasião, e ele romper com toda a religião secularista, mundana e anticristã que estará vigente, as pessoas vão querer se esconder dele. Porque não terá mais um rosto formoso, não terá mais um abraço carinhoso. Aqui, irmãos, nesses 6 selos, o Cordeiro nem saiu do trono ainda. Mas a Bíblia diz que ele vai aparecer, todo olho verá. Todo joelho se dobrará, tamanha a glória dele. Simplesmente quando ele aparecer, todo mundo vai cair de joelho. E da sua boca sairá uma espada, que é a palavra dele. E essa espada
passará por todo mundo. Quem tiver condições de ficar vivo, ficará. Quem não tiver, irmãos, daqueles poucos que restaram de toda a tribulação, de toda a ira, dos poucos que restaram para ver o Cordeiro aparecer no céu com poder e grande glória, muitos desses poucos que restaram serão aniquilados. Por isso, corra você para o Cordeiro hoje, não por medo, por amor, porque ele morreu para que você fosse protegido da ira de Deus. A igreja será de fato protegida da ira. Quando Deus juizou a terra em Abraão, em Noé, Deus protegeu a família de Noé. Quando Deus juizou Sodoma e Gomorra, Deus protegeu a família de Ló. Sempre, 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 Deus, ao mandar o juízo, ele tira os seus. Então, que você faça parte desse grupo que será protegido da ira. Porque se assim não for, a ira cairá sobre você. E você vai clamar para que a morte te encontre. E a morte que está sob o domínio do Deus eterno e todo-poderoso não vai te pegar. Porque não basta morrer. Tem que passar pela ira. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.